Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Estamos esperando você. Até mais. Pai do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor Jesus, a toda a família Povo da Fé, pastor Giovanni, pastor Otton, é uma honra estar convosco. Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, viu, pastor Josué? Queridos, bom, nós vamos agora então entrar no ponto que nós queríamos aqui. Estava só aguardando o pastor Josué, mas foi até bom esse bate-papo aqui com o pastor Otton. O assunto em questão é o seguinte: pastor Ezequias Silva, ele veio em sua rede social no dia 5 de março. No dia 5 de março, ele veio em sua rede social com uma profecia que nós vamos ouvir juntos aqui. Essa profecia traz muitas coisas incomuns, como o escurecimento do sol. Deus iria tocar no sol, Deus iria tocar nas águas, e 3 governadores iriam morrer. Aí ele veio em suas redes sociais dizendo: eu não disse governadores, eu disse governantes. Governantes pode ser qualquer um que está lá. Aí, eu até a princípio disse, poxa, eu acho que eu ouvi errado. Mas eu voltei hoje, justamente por conta da nossa live, e realmente não é governantes, é governadores. Então, a princípio, houve uma negação daquilo mesmo que ele disse. Ele disse e falou que não disse, se é que vocês me entendem. Então, essa profecia que ele datou ela, não como a do dia 30 de março, não como do dia 30 de março, ele datou ela no dia 5 de março, ele disse, entre 3 e 4 semanas. Eu e o pastor Josué viemos aqui em uma live, que foi sensacional. Essa live passou de 700 mil visualizações, graças a Deus, mais de 700 mil pessoas foram avisadas e alertadas acerca do que estava acontecendo. Então, nós usamos o prazo máximo ainda, oferecendo o benefício da dúvida. Nós falamos, então vamos deixar até o dia 5, 4 semanas dá um mês, do dia 3 de março para o dia... do dia 5 de março para o dia 5 de abril, vai dar um mês. Então vamos aguardar o prazo máximo, que foi ontem, e aí eu convidei os amigos aqui para a gente comentar. Haja visto que chegou o dia 5, nenhum governador morreu, não houve escuridão na terra, Deus não tocou nas águas, e nós vamos aqui juntos analisar essa profecia, para que você não venha mais uma vez ser enganado ou enfraquecer na fé, ou como muita gente faz, colocar a culpa em Deus. Tem muita gente que coloca a culpa em Deus. A profecia não cumpriu, eu vou desviar, eu não quero mais saber. Quantas pessoas que foram feridas por causa de uma profecia, e em vez de ficar brava com o profeta, não, ficou brava com Deus. Abandonou a fé, saiu da igreja, deixou de congregar, deixou de adorar, de servir a Deus por conta de uma profecia. Então nós viemos aqui para trazer para você, esclarecer para você o que foi dito e o que aconteceu e o que não aconteceu. O Senhor está conosco. Prepara, igreja. Preparai show e derraço e decanta, porque vou eu neste derraço e decanta, nesses prazos de 3 a 4 semanas, lamante-o e derresto e decanta, ferirei a terra com ferro e fogo, derraço e decanta. Eu só vou fazer só uma observação aqui. A profecia começa aqui, tá bom? Ele tem uma espécie ali de... Foi tomado por Deus naquele momento, e ali ele começa a profetizar, começa a profecia. Então, já logo no início, preste atenção, gente, já logo no início,
Ele coloca um prazo, que é de 3 a 4 semanas. Então, todo o restante da profecia, ele é vinculado a esse prazo, tá bom? Ah, ele não deu prazo. Deu sim, no início da profecia. Então, o que foi dito dali para frente é vinculado a esse prazo, ok? Vamos continuar aqui, eu vou voltar. O Senhor está conosco. Prepara, igreja. Erraramanto, limandai, erracebre, ai decai. Preparai, show e derraço e decanta, porque vou eu neste derraço e decanta, nesses prazos de 3 a 4 semanas, lamante e derresto e decanta, ferirei a terra com ferro, ferro e fogo, derraço e decanta, lamante e derresto e decai, mas também sararei, depois deste tempo, derramandará racebre aí decanto, e vou começar pelos grandes e terminar nos menores, lamande restébia, e digo para a terra, decanto e decanta, que vou eu fazer na rasto e decanta, os poderosos Nabucodonosor descer, lamante e decoma decanta, lamanda raço e decoma decai, e digo para vós, terraço e decoma decanta, que vou eu cumprir com o que eu prometi. Terra, de resto e decanta, um apagão sobre a terra acontecerá por esses dias. Lamanchou e decanto, aonde a terra escurecerá, terraço e decanta, a água, terraço e decoma decanta, será contaminada. Laichou e decanta, digo para vós, terraço e decanta, a escuridão que está para vir, terraço e decanta, as iluminação manda, não vai resolver. Ei, calamanchou e decoma decai, vou eu tocar no espaço e vou eu mexer no ar. Terraço e decoma decanta, e digo para vós que coisas terríveis acontecerão, mas digo que será na raça e decanta, para que a terra saiba que existe um Deus, que sou eu, Deus da terra, sou eu, Deus do sol, sou eu, Deus do mar, sou eu, Deus do vento, sou eu, Criador, raça e decanta, que sou eu que mando em cima de todos e tudo, derramante e decoma decanta, e não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, os espíritos vão tremer, a terra vai chorar, os guias vão correr, e o meu nome vai ser glorificado, porque vou eu mostrar que eu sou mais, e sou poderoso do que qualquer todos, do que qualquer um, e do que qualquer todos que pensa que é, que faz e acontece. A terra vai ajoelhar, todo joelho vai prostrar, e vou mostrar que eu sou Deus, vou mexer no tempo, e a terra vai para o joelho, vou mexer no sol, a terra vai para o joelho, vou mexer na água, a terra vai para o joelho, vou mexer, vou escurecer, e a terra vai para o joelho. Muitos vão gritar às ruas e desejar o dia da morte, terra sébria. Muitos vão gritar rua e vai desejar o dia de não ter nascido, remender calamancho e decai. Mas digo para a terra, terra, decacho e decai, para os meus, chora e canta, porque vou eu trazer um refrigério, vou eu enviar o anjo da raça e decanta, vou eu enviar o anjo que protegerá a casa e janelas da raça e decanta, do que está para acontecer pior do que tudo o que aconteceu. E digo para os que vão criticar, vão duvidar, vão blasfemar contra o meu espírito, vou eu tocar na garganta e na língua com câncer, lamancham e decai, vou eu apodrecer a carne deles, daí terraço e decanta, e muitos saberão e serão e verão que eu sou Deus, derraço e decoma decai, terra decoma decai, vou eu mexer na água, vou eu mexer no mar, vou eu soprar o centro do mar, e as montanhas não vão suportar, terraço e decanto, e digo que um grande tsunami tomará conta do Brasil, da isto e decoma decai, e digo que as praias, beiras marinhas sumirão, terraço e decanta. Eu sou Deus que toca em tudo, sou eu que estou no controle de tudo, porque os meus estão temendo,
Serra manto e decai. Não conhece o vosso Deus, a quem serve, e não sabe que eu sou justiça? Decai. Remantou e decoma decai. Terrai, decoma decai. E vou eu ainda tirar a capa de muitos. Vou eu fazer muitos descer à sepultura. Vou eu ainda tirar muitos. Com tudo que está acontecendo, muitos ainda estão brincando nos meus altares. Com tudo que está acontecendo, muitos ainda estão explorando a minha noiva. Digo para a terra que vou eu limpar o véu da noiva do cordeiro. Vou eu tirar ainda muitos. É só o começo. Eu ainda vou fazer descer cantores, pregadores que estão ainda explorando a minha noiva e a minha casa. Ei, Ramanda Racébria, digo para vós que este novo toque desta maldição vai ser para tratar com aqueles que exploraram a minha noiva. Lamantam e decomandecai. E vou eu deste terraço e decanta. Entra em ação. Onde cantam e decai. Digo para os que têm orado, jejuado, buscado, para os humildes de espírito e de coração, vou eu guardar as vossas casas. Vou eu proteger os vossos filhos. Vou eu proteger as vossas famílias. Vou eu entrar neste derrasto e decai. Mas digo derrasto e decoma decanta. Sou eu, remende restébria, que vou entrar em alguns estados. Na mancha e decoma decai. E vou eu tirar na rastébria. Vou eu permitir que esta nova praga toque em 3 governadores. E os 3 descerão à sepultura. Na mancha e decoma decai. E digo para Narrasto e decoma decanta. Vou eu fazer a limpeza em algumas cidades, no meio dos prefeitos, de vereadores que estão lutando contra o meu reino, contra a minha casa, contra a minha noiva. E vou eu fazer os poderes humanos descer. Digo para Narrasto e decoma decai, que chegará o tempo que chegou o tempo da limpeza. Chegou o tempo do ai, chegou o tempo do grito, chegou o tempo de gemer, chegou o tempo de saber que tem um soberano e um poderoso que está no controle de tudo. Terra, decoma decai, ouve a minha voz, porque grandes coisas, terra, decoma decanta, vou eu fazer. Ai, cheio de calamandori de face. Vou eu jogar alguns templos no chão, vou derrubá-lo com as minhas mãos. Derraço e decanta. E muitos que estarão dentro descerão à sepultura, porque estão vivendo vida de maldição e não de bênção. Derraço e decai. Ah, homens corruptos, amantes desse mesmo, que estão explorando os meus, vou eu tratá-lo, vou eu fazer descer à sepultura. E este ano vai ser o ano da surpresa. Este ano vai ser o ano do grito. Este ano vai ser o ano da perca, mais do que os outros anos. Este ano vai ser o ano do gemido. E digo para Darraçu e decanta, para aqueles que não temem, para aqueles que brincam, preparam, porque as minhas mãos com a espada já está virada em voz. E digo Darraçu e decoma decanta, porque quem brincar comigo vou eu fulminá-lo. Mas o meu tempo chegou, o meu tempo de tratar chegou. Vou trazer uma nova unção sobre a terra depois desta ventania. Vou trazer um novo tempo de prosperidade sobre a terra depois deste vendaval. Vou enriquecer quem não tinha. Vou levantar quem perdeu. Vou enriquecer quem nunca teve. Vou fazer o grande descer e vou colocar o pequeno no lugar do grande. Vou reverter tudo e vou mostrar que eu sou Deus que faço subir e sou Deus que faço descer. Derramando e decomandecando. Bom, queridos, é isso aí. Eu pontuei algumas coisas aqui, mas vamos... Pastor José, vamos dar honra aqui pro Pastor Otton, né? Está conosco pela primeira vez. Vamos usar o vaso até gastar. Pastor Otton, fique à vontade aí para comentar a respeito do que o senhor ouviu, qual que é o seu posicionamento, sua posição a respeito dessa profecia que não se cumpriu, né? Ou nós temos agora propriedade para falar. Não se cumpriu, o prazo terminou ontem, não houve escuridão, nenhum governador morreu e outras coisas mais que foi dita aí. Irmão Otto, fica à vontade. Amém. Então, pastor Giovanni, pastor Josué, eu percebi que no áudio dessa profecia, que a gente acabou de avaliar aqui, eu ouvi,
Ele falou tantas coisas sobre a questão de Deus estar falando, ou de Deus estar movendo, mexendo com alguma coisa, que eu anotei aqui e gostaria de pontuar rapidamente aqui, sem tomar muito tempo dos irmãos, né? O primeiro ponto, talvez mais importante de destacar aqui, é que realmente no início da profecia, ele estabelece um tempo limite. Ele não marca uma data exata, mas ele estabelece um tempo limite para que essa profecia se cumpra, ou tudo aquilo que Deus supostamente está falando em nome dele. A gente ouviu muito bem, de 3 a 4 semanas. Daria basicamente um mês, né, um tempo limite ou coisa assim. E aí eu destaco a expressão vou eu. Ele disse vou eu. Uma referência como se Deus estivesse falando em primeira pessoa através dele, né? Então, veja o peso da responsabilidade do que está sendo profetizado. Ele disse, vou eu fazer, e aí ele estabelece o prazo, o limite ali de 2 a 3 semanas. E aí, eu anotei bastante coisas aqui sobre essa profecia. Ele vai dizer que Deus vai tocar na água e vai contaminar a água, que Deus vai trazer um certo apagão, e a gente se lembra de profecias antigas que circulam aqui na internet, que falam sobre um determinado 3 dias de escuridão, outros dizem que é 7 dias, mas até o momento essa profecia não se cumpriu. Ele vai falar que Deus toca no espaço, que Deus toca no ar, ou coisa assim. Vai falar sobre que Deus tocar no tempo, Deus tocar no sol. E também vai destacar um ponto importante aqui que ele falou sobre uma tsunami que engoliria os litorais aqui do Brasil. Esse é um ponto que eu destaco aqui rapidamente, assim, porque 26% da população brasileira vive em cidades litorâneas aqui no Brasil. Então, assim, existem muitos irmãos nossos que servem a Deus em fidelidade, em verdade, que vivem em cidades litorâneas. Então, assim, há uma responsabilidade gigantesca dizer que essas cidades vão sumir engolidas por uma tsunami ou coisa assim. Você está entendendo? Porque acaba colocando um certo pavor, medo e desespero dos nossos irmãos que vivem nessa situação. Ele disse que isso teria que acontecer nesse prazo de 3 a 4 semanas. E aí ele termina falando sobre a questão dos governadores. E aí, como o pastor Giovanni já pontuou aqui, realmente ele usou a palavra governadores. Nós não estamos distorcendo o que ele falou, nós estamos sendo honestos intelectualmente com aquilo que ele profetizou. E eu destaco mais, eu anotei aqui, ele disse que essa praga vai tocar os governadores, que para mim, na minha interpretação, é uma referência a esse caos na saúde pública que estamos vivendo. Ele não só disse que os governadores desceriam à sepultura nesse prazo de 3 a 4 semanas, como também pontuou que essa praga, ou seja, eles desceriam à sepultura por causa dessa praga, fica subentendido que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo por causa desse mal aí, né, que eles desceriam à sepultura por causa desse mal. É fato, meus queridos irmãos, que nada disso se cumpriu. Né? Aqui nós estamos simplesmente sendo honestos ao afirmar aqui, sem medo de errar, que nada disso se cumpriu, certo? E aí há uma grande responsabilidade, porque ao não se cumprir a palavra, eu quero ler rapidamente aqui o texto de Deuteronômio, aqui é a palavra de Deus, amém? Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim, ó, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22, quando tal profeta falar em meu nome, falar no nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então nós temos um texto aqui do Antigo Testamento, Antiga Aliança, mas que há um princípio hermenêutico aqui. Ou seja, quando não se cumpre, é fato que a pessoa falou na sua soberba, que a pessoa não falou em nome de Deus ou coisa assim, tá bom? Então, infelizmente, essa é mais uma profecia que colabora para a banalização do dom bíblico, do dom de profecia, né? E eu acredito que existem homens usados por Deus, mas infelizmente, veja o tanto de coisa que foi profetizado, e coisas negativas, uma seguida da outra, né? Deus tocando no sol, no ar, isso e aquilo, mas a gente percebe que nada disso se cumpriu. Mais um ponto para me encerrar rapidamente aqui, no meu tempo aqui, é que é o ponto que ele diz que quem critica ou quem duvida da profecia iria receber uma doença na garganta. Esse é um ponto muito crítico da profecia, porque há uma ameaça aqui. Uma ameaça de dizer, olha, se você duvidar de tudo que eu estou falando aqui, o Senhor, ou seja, o próprio Deus, colocaria uma doença terrível na boca da pessoa. Olhando para a palavra de Deus e à luz da palavra de Deus, a gente vê que no Novo Testamento, Deus não trabalha com esse princípio de ameaçar alguém que não queira receber uma palavra da parte dele. Você vê que as pessoas, muitas das vezes os fariseus, se você já leu os evangelhos, eles não aceitaram a palavra de Jesus, mas nem por isso Jesus profetizou doença para a boca deles por causa disso. A Bíblia vai dizer que não é por força nem por violência. O Espírito de Deus não trabalha com essa perspectiva de ameaçar alguém,
se a pessoa não acreditar numa determinada profecia, de colocar uma doença terrível. Ou seja, esse é mais um ponto aqui em contradição com a Escritura acerca dessa profecia que não se cumpriu. Então, resumindo aqui, infelizmente, ele realmente estabeleceu um tempo limite. Nós estamos aqui, hoje é dia 6, né? O tempo limite já se passou e nada, absolutamente nada do que foi falado se cumpriu. Infelizmente, é mais uma falsa profecia no nosso meio. É o que eu posso falar aqui e passo a palavra aos meus queridos irmãos pastores. Pastor Josué, o pastor Otton fez uma excelente leitura aqui a respeito dessa profecia. Muito bom mesmo, muito bem esclarecido. Pastor Josué, a palavra está com o senhor, fica à vontade. Amém, foi muito perfeito, né, a explanação do pastor Otton, né? E eu costumo dizer que a profecia, a revelação, a visão, ela é fundamentada em 3 pilares. E esses pilares é que a profecia, a revelação, a visão, ela tem que edificar, exortar e consolar. Então, a gente já vai percebendo logo de cara que tudo isso que ele transmitiu aí não edificou, não exortou e não consolou. E outro aspecto também é que toda profecia, visão, revelação tem que passar pelo crivo das Escrituras. Se não tiver base nas Escrituras, descarta, esquece. Para os irmãos mais simples aqui, eu quero fazer uma ilustração bem prática, pragmática. Por exemplo, se uma pessoa muito usada, muito humilde, muito piedosa, traz-nos uma visão ou uma revelação, e, por exemplo, essa pessoa diz que viu uma anja vestida com a túnica cor-de-rosa, muito bonita, que se aproximava dele para abençoar, ou da igreja para abençoar, é um exemplo clássico e simplista aqui de que deve ser descartada. Por que eu vou descartar, ainda que seja um irmãozinho abençoado, humilde, modesto, piedoso? Porque em nenhuma página da Bíblia nós vamos encontrar a expressão anja, ou um anjo na figura feminina. Então, eu descarto. Isso é só um exemplo bem simplificado, tá? Para vocês entenderem que toda profecia, revelação e visão tem que passar pelo crivo da palavra. Posto isso, avaliando pelo crivo das Escrituras, nós vamos perceber que o pastor Ezequias ele fez aí uma miscelânea. Ele pegou inúmeros juízos que estão, sim, inseridos dentro da Bíblia. Por exemplo, ele pega juízos que estão inseridos na época ali dos selos, na época das taças, das trombetas, que são períodos em que Deus estará derramando a sua ira sobre esta terra. E ele pega aqueles juízos que está predito para aquele tempo específico, quando ou selo, ou trombeta, ou cálice for derramado, que vai acontecer, e ele joga tudo isso dentro dessas 3 semanas. Um exemplo que eu quero dar aqui, com base na palavra. Quando ele fala da escuridão lá, ele não deixa e nem dá uma margem para entendermos que seria um blackout, um problema de energia elétrica, um apagão. Ele deixa bem claro que seria uma interferência na natureza, porque ele diz assim que nem a lanterna humana, luz humana, conseguiria dissipar tais trevas, porque Deus iria tocar no sol, sangue. Então, nós vamos ver esse juízo de Deus tocando no sol, ele está inserido dentro do 6º selo, Então, dentro dessas 3 ou 4 semanas, teriam que ser abertos todos os outros selos, mesmo porque esses acontecimentos ele está dentro de uma ordem cronológica. Quando se abre o primeiro selo, dá-se acesso a esta terra, ao governo desse planeta, ao anticristo, que é o cavaleiro branco. Depois prossegue vindo
o Cavaleiro Vermelho, que está aliado, atrelado à guerra, depois o Cavaleiro Preto, que está atrelado à fome, e por último, o quarto cavaleiro, que está atrelado à própria morte, e ele vem com uma nuvem de demônios, né? E então, ele já antecipou tudo isso, porque ele colocou o quarto cavaleiro, colocou o sexto selo, e por aí vai. Então, ele atropelou totalmente. Nós sabemos que existem muitas pessoas que já estão profetizando um apagão ou algumas interferências no mar, algumas tsunamis, terremotos, maremotos, até mesmo por conta de algo que a ciência já vem testificando, que é um acontecimento cíclico no planeta Terra, que é o chamado a mudança dos polos magnéticos da Terra. E é comprovado cientificamente que esses polos já estão mudando já, e de 2000 para cá, houve uma aceleração na mudança do polo magnético da Terra, ou seja, será invertido o polo sul pelo polo norte, né? Para vocês terem uma noção, até o ano 2000, essa mudança estava ocorrendo numa faixa de 14 quilômetros por hora. Porém, a partir de 2000, houve uma aceleração. E essa aceleração levou essa mudança a 54 quilômetros por ano. Eu não sei se eu falei os 14 quilômetros por hora, mas os 14 quilômetros é por ano, tá? E agora houve essa aceleração e está na margem de 54 quilômetros por ano. Houve uma aceleração de tal forma, porque até o ano de 2000 e meados de 2000, era feito o ajuste nos relógios, nas bússolas, em todos os equipamentos de navegação para navios, aviões, era feito um ajuste a cada 5 anos, justamente por conta dessa alteração do polo magnético. E essa mudança ela acelerou a tal ponto que no ano retrasado eles tiveram que antecipar o ajuste de todos esses instrumentos, como GPS e outros instrumentos para navegação. E nós sabemos que essa mudança do polo magnético, ela trará inúmeros transtornos no mar, no espaço, nos instrumentos de navegação, nos equipamentos eletroeletrônicos, né? E também, além dessa mudança do polo magnético, está sendo constatado pela ciência uma anomalia no campo magnético que protege a Terra. E essa anomalia ela está acentuada justamente aqui próximo da nossa região, na América do Sul. Já inúmeros satélites tiveram interferências terríveis ao passar por esta anomalia do campo magnético da Terra. E juntando-se a anomalia do campo magnético, a mudança do polo magnético, isso pode trazer, sim, interferências nos mares, pode trazer interferências no Sol, causando tempestades solares, e essas tempestades ela pode trazer alterações no sistema de energia elétrica, na sua transmissão, no sistema digital, tanto é que já estão prevendo aí um apagão digital e coisas do gênero. Então, eu não posso juntar tudo isso e querer colocar uma data e trazer isso como uma mensagem apocalíptica. Nós sabemos que tudo isso é uma preparação para cumprimento do juízo de Deus que serão dados à terra mediante a abertura desses selos, o derramar dos cálices e o toque das trombetas. Porém, uma coisa que ficou clara é que a profecia do pastor Ezequias não passa pelo crivo bíblico, não passa pelos pilares fundamentais de visão, profecia e revelação. Está refutada essa profecia. Voltei. Tá mudo, perdão. Muito bem colocado, pastor Josué, muito bem explicado. Alguns comentários, como vocês não deveriam estar falando do pastor Ezequias, ninguém aqui está falando do pastor Ezequias. Claro que nós temos legalidade também, se quisermos falar dele, eu falaria aqui, porque ele deixou essa deixa. Entra nessa plataforma aqui, você vai ver o tanto de pataquada que tem dele por aí. Mas nós não vamos falar dele aqui. Nós aqui estamos falando da profecia. Ah, mas isso aí tá gerando escândalo. Escândalo foi ele quem trouxe. Inclusive, banalizou
as profecias aqui no YouTube. Se você digitar profecia do dia 30 de março aqui no YouTube, você vai ver o tanto de canais gigantesco. Eu falo canais de mais de 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos, fazendo memes, fazendo palhaçada, fazendo comédia com a profecia, banalizando o Evangelho de Cristo, como eu estava falando aqui com o pastor Otto em off. Isso acaba generalizando. Pessoas que não são cristãs, ou até aqueles que são cristãos, mas não têm uma mente firmada, eles acabam generalizando. Todo mundo não presta, todo profeta não presta, todo pastor não presta. Mas não é bem assim. Por exemplo, irmão pastor Otton, se você for num restaurante comer e a comida de lá estiver ruim, você vai comer que você está com fome. Beleza, foi embora. Você vai sair daquele restaurante e falar, nunca mais eu como no restaurante, porque essa comida aqui não prestou. Logicamente que não. Você vai procurar outro restaurante para comer. Não é porque a comida daquele restaurante estava ruim, que todos os outros restaurantes, eles não prestam. Entendeu? Então, a gente aqui, nós não estamos julgando o pastor Ezequias, não estamos falando dele, estamos julgando a profecia. A Bíblia nos dá direito a isso, e nós, olhando, analisando pela palavra, não passa pelo crivo da palavra, não se cumpriu a do dia 30 de março, ainda que ele veio em suas redes sociais dizendo que se cumpriu sim, que bateu recorde de mortes pelo Covid, pela doença da pandemia. Tudo bem, sabemos que isso, todos os dias, está morrendo mais gente do que o dia anterior, mas você viu alguém morrendo no bar? Você viu alguém morto caindo no bar? Você viu alguém morto caindo no supermercado? Você saiu da sua casa pela manhã, você viu alguém morto pelas ruas? Não se cumpriu. Quando a profecia, quando a palavra ela é dita por Deus, ela é profetizada realmente por Deus, acontece o que aconteceu com o pastor de Rio Claro aqui, que eu disse no começo da live. Ele disse que Deus iria recolher um pastor presidente da cidade de Rio Claro, inclusive ele fazia parte desses pastores presidentes, para orar pelas esposas, e ele faleceu. Aconteceu. Então acontece do jeito que foi profetizado. Agora, infelizmente existe um gado, eu vou dizer assim, do pastor que profetizou lá, que vem nos comentários falar que realmente aconteceu, e a gente sabe que não aconteceu. Quantos governadores morreram? Nenhum. Ah, pastor, mas agora teve uns ministros que deixou, que o Bolsonaro tirou. Mas ele falou de ministro? Ele falou governadores. E eles saíram do cargo, eles não morreram. Ah, pastor, mas um dia para Deus é como um ano. Meu Deus, eu vou deixar essa para o pastor Otton. Um dia para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Estão usando isso agora como argumento para defender a data predita pelo pastor aí. Geralmente o pessoal pega um texto fora de contexto para tentar justificar, né? E a gente sabe que texto fora de contexto é pretexto para heresia, né? A ideia dos 1000 anos, né, para o Senhor, um dia como 1000 anos, não justifica o fato dele ter estabelecido um tempo limite ou uma data. Se tratando da profecia do dia 30 especificamente, estabeleceu uma data ali. Não tem como você pegar o texto, tirar ele do contexto para tentar justificar. Do mesmo jeito, essa profecia que estamos avaliando aqui hoje, inclusive, eu sei que algumas pessoas se levantam para questionar essa avaliação, né? Ah, mas vocês não deveriam estar falando isso, como o senhor mesmo disse, né, pastor Giovanni? Só que é bíblico, né? Se a gente tem respeito pela palavra de Deus, é óbvio que eu não vi o pastor Josué, nem o pastor Giovanni desrespeitando em nenhum momento ninguém aqui, assim como eu também não. Agora, biblicamente falando, a palavra de Deus nos dá autoridade de examinar, sim, as profecias. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, é só você ler com calma na sua casa, você vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 20 e 21. Os dois textos falam basicamente da mesma coisa, ó. Examine as profecias, julguem as profecias. E é o que nós estamos fazendo aqui, não atacando a personalidade de A, B e C, ou usando falácias, mas examinando o conteúdo do que está sendo profetizado. Agora, essa ideia de pegar texto fora do contexto, de um dia para o Senhor como 1000 anos, para poder justificar, não faz o mínimo sentido. Ele estabeleceu uma data.
Se ele estabeleceu uma data, não tem como você simbolizar aquilo dali, ou tentar trazer um simbolismo, ou coisa assim, para tentar justificar a profecia. Eu acho que a atitude mais honesta a ser feita é assumir que não se cumpriu, ter a humildade e seguir a vida. A Bíblia diz que quem se arrepende e abandona os pecados alcança misericórdia. É só assumir, errei, falei na emoção e continua a vida. Agora, tentar justificar, tirando o texto fora de contexto, aí realmente é algo que não dá, né? E só uma observação aqui do pastor Josué, fez uma explanação muito interessante, e eu não sei se eu estou falando com dois pré-tribulacionistas, me parece que sim, né? Porque basicamente a gente concorda em muitos assuntos nesse sentido. Eu percebi na explanação do pastor Josué que a gente tem essa mesma perspectiva, e graças a Deus por isso, né? E foi muito bem explicado essa questão apocalíptica pela parte dele, tá bom? É isso que eu poderia falar, pastor. Não houve essa humildade de reconhecer o erro, ao contrário, foi até feito um vídeo meio que ali cinematográfico e tal, que para quem não tem, uma pessoa simples acredita naquilo, entendeu? Tivemos pastores aí de alto escalão, né, por assim se dizer, defendendo, mas na hora, eu não sei se vocês viram a live, na hora da live ele arregou. Ele vai assim, tem a emoção, tem a razão, e talvez o pastor possa ter, não estou falando que ele errou, mas houve esse meio que arrego aí na hora da live, que estavam os dois ali tete a tete. Infelizmente, meus irmãos, essas coisas vão acontecer. E eu quero aqui, antes de passar para o pastor Josué fazer o seu comentário, dizer para você, se prepare, irmão, porque essas coisas vão acontecer com mais frequências daqui para frente. Porque a gente quer? Não, é porque é cumprimento da palavra de Deus. E os outros profetas aí, a Vitorinha, os outros que gostam desse tipo de profecia, eles vão vir para cima desse jeito porque eles viram que dão certo, que dá engajamento, que dá alcance, que dá views, que dá popularidade, e vão vir, vai acontecer. Então, como servo de Deus, como pastor que ama ovelhas, eu estou aqui para dizer para você, se prepare o seu psicológico, o seu emocional, para você não se abalar por qualquer tipo de profecia que você ouvir por aí. Quando você ouvir uma profecia, faça como nós estamos fazendo. Analise ela segundo a palavra de Deus. Passa pelo crivo da palavra de Deus. Antes de eu passar para o pastor José, não sei se ele chegou a ver esse meu vídeo aqui, mas eu quero colocar isso aqui, que eu achei muito forte. Acho que serve como base. Olha aí, vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui, pastor Otto, é aquilo que eu estava falando para o senhor, pastor Josué. O pastor Claudino Lopes, ele é de Rio Claro, ele é pastor presidente em Rio Claro, e no dia 6 de fevereiro, ele postou isso aí, ó. Oremos pelas esposas e famílias dos pastores presidentes da cidade de Rio Claro, São Paulo. Veja bem que ele não fala do Brasil, do mundo, como na profecia do dia 30, ele englobou todo mundo nessa profecia. O caos e as mortes nos mercados, nas ruas e nos bares iam acontecer pelo mundo todo. Aqui não, o pastor foi bem claro, bem sucinto. Olha, os pastores presidentes, ou seja, eu não sou pastor presidente, então eu estaria fora dessa profecia. Foi bem clara, bem direta. Os pastores presidentes da cidade de Rio Claro, pois essa madrugada Deus me revelou que ia levar um deles. Então era para orar pelas esposas, não pelos pastores. Ali, essa profecia, o pastor Josué e pastor Otton, eles estão fazendo o quê? Ele está batendo martelo. Deus está batendo martelo. Ore pelas esposas. Não adianta orar pelo pastor presidente, que é decreto, porque tem muita gente que usa Jonas, né? O caso de Jonas, lá de Nínive, e outros casos para dizer que Deus pode revogar decreto, mas cada caso é um caso. Sim ou não? Cada caso é um caso. Então aqui, Deus decretou, ó, vai levar um deles. No caso, olha só o que ele coloca entre parênteses. No caso, eu também faço parte. Oremos. Aí ele coloca o versículo lá de Salmo 116 e 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então isso aqui é muito forte, porque ainda ontem,
o pastor Claudino, ele estava fazendo uma live, há 3 dias atrás ele fazia uma live, estava com Covid, com a nova variante, mas estava bem, fez uma live, pregou, orou pelas suas ovelhas, e aí no dia seguinte ele morreu. Houve uma morte súbita, e foi diagnosticado ali a morte pela doença da pandemia. Então você vê aqui a diferença de uma profecia e de uma profetada. Foi do jeitinho que ele falou, do jeitinho que ele descreveu, aconteceu, pastor Josué. Pastor Josué, fica à vontade. Sim, então está aí um exemplo clássico de que ainda existem homens de Deus, ainda existem verdadeiras pessoas que estão exercendo o dom de profecia à luz da Bíblia, né? E a realidade é que eu tenho ouvido, visto muitas pessoas que, por conta dessas situações, até tem dito nos comentários, em algum de nossos vídeos, né? É por isso que eu não acredito mais em nada de profecia, não acredito mais em nada de revelação, e torna aquilo que o pastor Giovanni está dizendo. Nós não podemos generalizar, porque é justamente isso que Satanás quer. Ele quer que joguem todos no mesmo balaio, caia-se em descrédito os dons do Espírito Santo e não venhamos usufruir dessa dádiva do Espírito Santo para a Igreja de Cristo. E também nós precisamos entender que, quando Deus fala como foi lá em Nínive, né, já havia também uma proposta de Deus de que houvesse arrependimento. Não estava cravado o martelo, eu vou matar, eu vou acabar. Tanto é que Jonas foi enviado para conclamar o povo ao arrependimento, diferente desta mensagem que ouvimos, que foi de maneira categórica. Como também foi relatado, não seria uma situação de caso ou uma catástrofe regional ou nacional, seria mundial, global, e interferiria-se até na natureza. Aí, então, vem os pretextos para se justificar. Como nós já sabemos, né, a pessoa em questão falou de ungir o ar. É uma questão totalmente antibíblica. Não existe isso de ungir o ar. E ele disse assim, então, ele mistura parte da Bíblia com coisas da cabeça dele, né? A Bíblia fala que, de fato, nas regiões celestiais, estão ali principados, potestades, hostes espirituais da maldade, a qual nós, como igreja, temos que lutar contra eles. Mas em nenhum instante, em Efésios 6, 10 em diante, Paulo nos exorta a ungir o ar. Pelo contrário, ele nos incentiva, nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus, e ali ele descreve toda uma indumentária espiritual, comparando a um soldado romano. E aí ele diz que deveríamos colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça para proteger aqui o peito, o cingir o lombo com o cinto da verdade, calçar os pés no evangelho de preparação, tomar o escudo da fé e empunhar a espada do Espírito, e estando vigilante com oração e súplica no Espírito. Foi isso que ele passou para vencer esses principados e potestades, mais nada além disso. Porém, a mensagem em questão, o sujeito diz que recebeu essa estratégia divina de ungir o ar, e inclusive conclamou pastores... Pastor, ungir o ar, né? O ar, tá dando a entender o ar, é o ar. Ungir o ar. Ele conclamou pastores que tivessem helicóptero para fazer isso, né? E, na realidade, ele disse que tinha que ungir lá o ar, porque lá em cima que estavam os principais e potestades. De fato, estão lá em cima. Só que não encontramos em nenhum lugar base bíblica para expulsar, para lutar contra demônios ou principados com azeite. Não se unge demônio. Não existe nenhuma passagem bíblica que nos ensina a ungir demônios, a ungir espíritos, né? E principalmente quando se trata de ungir o ar lá em cima. E chegou-se ao ponto de uma empresária, deve ser,
que pagou o voo de helicóptero aqui na capital de São Paulo, e ele saiu borrifando azeite no ar. Perdão. E aí, então, ele pega esta atitude estritamente antibíblica e usa ela como um parâmetro para justificar o porquê o caos não foi literalmente do jeito que ele havia profetizado. Ele disse assim, sabe por que não aconteceu tudo aquilo? Vocês não viram eu ungindo o ar aqui? Vocês não viram eu derramando azeite no ar? Foi por isso que não aconteceu tudo aquilo. Mas mesmo assim, ainda aconteceu um pouco. Mas é porque eu ungi o ar. Então, nós vamos vendo os disparates, né? E nós vamos vendo aí a Bíblia sendo jogada de lado e o argumento humano sendo emplacado como doutrina teológica. Então, em nome de Jesus, aqueles que estão nessa linha de raciocínio dizendo não acredito mais em nada, eu vou te dizer, não é dessa forma. Você não tem que falar não acredito mais em nada. Você tem que falar assim, a partir de agora, eu vou estudar mais Bíblia para saber quando é Deus falando e quando não é. Eu vou frequentar escola dominical, culto de doutrina, vou ler, fazer meu devocional, se possível, fazer um curso de teologia, me preparar. Por quê? Porque acontecerá proliferação desses tipos de pessoas. A Bíblia já diz isso. Então, cabe a nós nos preparar nas Escrituras. E aí a pessoa fala, mas e discernimento? Como é que funciona o discernimento? Discernimento está à disposição de todos. Como que eu faço para ter discernimento, pastor? Duas coisas. Estudar bastante a Bíblia e orar. Você estuda bastante a Bíblia e ora, depois você ora e estuda bastante. Você faz essas duas coisas, você vai ter discernimento de tudo. Abriu a boca, começou a falar, você já capta se é ou se não é de Deus. A gente sente também lá dentro, né? Quando a gente recebe uma profecia, algo que é de Deus, a gente sente lá dentro. Eu lembro, só voltando atrás, a primeira live que eu fiz com o pastor Josué, eu nunca tinha visto ele, e Deus me entregou, me usou para a vida dele, e eu lembro que ele chegou a chorar ao vivo, eu acredito que ele sentiu, depois ele até testemunhou, pastor, olha, tá acontecendo do jeitinho que o senhor falou, o senhor nunca me viu. Então a gente sente lá dentro, diferente de um dia que um amigo, estava eu, um amigo, em uma vigília, o pastor Otto, e ele é evangelista, pregador da palavra, chegou um profeta, né, um pseudo-profeta, botou a mão na cabeça dele e disse, eis que te digo, foi eu que te tirei das drogas e da prostituição. Ele falou, irmão, abre o olho, ó, sou eu, acho que você tá enxergando a pessoa errada, que eu nunca usei droga e nunca me prostituí. Então, são situações que a gente tem que estar preparado para aquela profecia verdadeira. Aí tem gente que fala, que nem o pastor José disse, a minha profecia é a palavra, é a Bíblia, eu não ouço mais profecia, não acredito mais em profeta. Está completamente errado, porque a Bíblia diz que se você for pela Bíblia, então você tem que ouvir e acreditar em profecia, porque a Bíblia diz que sem profecia a igreja perece, o povo perece. Então a gente precisa da profecia para nossa edificação, para nossa exortação. É assim, irmão Otto? Exatamente, é o que você disse. Eu tenho recebido comentários assim, do tipo, eu só creio na Bíblia, não creio em profecias. Aí eu respondo, ironicamente, eu só acredito em profecia exatamente porque eu creio na Bíblia. Porque a palavra de Deus fala sobre profecia. Eu creio em profecias, em homens que são usados por Deus, porque não há nenhum texto bíblico que diga que as profecias cessaram, ou que o dom de profecia tenha cessado, ou coisa assim. Acredito que Deus ainda fala por intermédio de revelação, por intermédio de profecia no nosso meio, de visões. Eu creio nisso, certo? Agora, é o que a gente tem falado aqui, né? Uma pessoa erra e o restante acaba pagando o preço. Uma pessoa acaba, em certo sentido, banalizando o dom, ou eu diria, o falso uso do dom em nome de Deus, e muitas pessoas passam a desacreditar de verdadeiros homens e mulheres de Deus que são usados em profecia, que realmente são pessoas usadas pela presença do Espírito Santo, né? Eu tenho certeza que cada um de nós, pastores aqui, tem a experiência de profecias em que Deus usou, em que Deus tratou, em que Deus edificou, consolou e exortou as nossas vidas, sabe? E eu creio nisso, sem dúvida alguma, que Deus ainda usa pessoas. O que acontece, gente, é que nós não podemos generalizar.
Não é porque existem 2 ou 3 pessoas usando profecia para promover medo no coração do novo convertido, para promover o próprio nome, porque eu percebo que muitas das vezes foi o que os pastores disseram aqui algo semelhante a isso, que estão usando a profecia para promover o seu próprio nome, para serem chamados de profetas, de profetisa, ou coisa assim, e usam, né, falsamente a profecia, como se fosse de Deus ou coisa assim. Isso acaba o quê? Banalizando. Existem pessoas feridas hoje em dia com profetadas? Existem, mas mesmo assim o nosso papel como pastores é incentivar as pessoas a seguir a orientação bíblica. Não é porque existe uma pequena parcela menosprezando o dom de profecia, zombando, brincando, que todas as pessoas que profetizam estão profetizando mentira. A gente não pode generalizar nesse sentido. É sempre bom entender essas questões de escândalos ou até mesmo mau exemplo dentro da perspectiva da sabedoria que vem do alto, que está em Tiago ali. Tiago vai dizer que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada. Olha só, a moderação é o quê? O equilíbrio. É você exatamente fugir dos exageros. Generalizar é exagero. Então, tenha moderação, a sabedoria que vem do alto. Ao avaliar essas profecias, e aqui eu estou falando para o público que está nos acompanhando online agora, e falo isso com responsabilidade, tenha essa moderação, essa visão, né? Nós temos a mente de Cristo, e eu acredito que quem tem a mente de Cristo não generaliza, entende que, infelizmente, há falsos profetas, nós não se assustamos, isso já está na Bíblia, falando que surgiriam falsos profetas, surgiriam pessoas falando supostamente em nome de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus, que algumas pessoas chegariam até ele, Senhor, no seu nome nós profetizamos, no seu nome fizemos maravilhas, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Ou seja, no nome de Jesus há pessoas supostamente profetizando. Então é preciso ter discernimento espiritual, é preciso pedir a direção de Deus, passar as profecias, as revelações pelo crivo da palavra de Deus. Isso é algo muito importante para que você não seja vítima e, assim, não podemos, de fato, generalizar. Ainda há homens de Deus, ainda há homens usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Josué, eu quero passar para o senhor aqui, deixar suas considerações, em seguida, pastor Otton, e aí a gente orar, então, para a gente estar encerrando, amém? Amém. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao pastor Giovanni, que mais uma vez nos deu a liberdade de estarmos aqui para juntos falarmos um pouco da palavra de Deus, a toda a família, povo da fé, e também sinto-me bastante honrado e alegre em estar participando dessa live junto com o pastor Otton, né, que estou conhecendo hoje de uma maneira mais próxima, né? E parece-me que a gente mora perto, né? Ele parece que é aqui da Zona Norte, né? Sim. É Zona Norte, né? Isso, São Paulo. Então, eu sou de Perus. Perus é noroeste. Ah, tá pertinho. É perto. Entendeu? Então, a gente está pertinho aqui. É uma honra conhecer o pastor Otton e, com certeza, depois vou estar pegando o contato do pastor para a gente também estar fazendo esse intercâmbio espiritual, porque, como diz, o Espírito testifica, né? E eu pude sentir isso através da vida do pastor Otton. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Pastor Otton. Amém. Então, é uma honra. Obrigado, tá, pelo convite, pastor Giovanni. É uma honra estar aqui também com o pastor, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, ensinando e passando essa live informativa, sabe? Informação e ensinamento da palavra de Deus, né? É um prazer também conhecer o pastor Josué, que mora aqui perto também de mim, interessante isso, e é sempre bom ter essa unidade, essa união nesse sentido, até aqui mesmo no YouTube, né? Às vezes, por confrontar, às vezes, o que está errado, as pessoas acham que, às vezes, somos encrenqueiros, não temos unidade, não há união, não há amor entre os irmãos, de forma alguma. Na verdade, toda exortação, ela deve ser feita em amor, com a intenção do irmão ver aonde está errado, para a gente poder se manter cada vez mais unidos na verdade em Cristo Jesus. 1 Coríntios 11 vai dizer, né? Até importa que haja heresias no meio de vós, para os que são sinceros se manifestem. Nesse sentido de trazer o esclarecimento da verdade para os irmãos. Então, é uma honra, é um prazer poder participar aqui. Muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Amém? Amém. Eu estou em campanha de 21 dias aqui no canal, todos os dias a partir das 18 horas, você que quiser pode participar conosco das orações diárias, tem sido bênção. Acabei de ver um testemunho de uma irmã aqui, que o marido dela
foi curado, que benção, fiquei muito feliz. E eu gostaria de convidar você que deseja aceitar a Jesus nesse momento. Pastor, eu assisti essa live, eu me afastei por conta de uma profecia, eu fui ferido, eu quero renovar minha aliança com Deus, aceitá-lo como meu Salvador. Essa é a tua oportunidade, escreva aí, eu aceito, eu volto, e nós vamos orar por você, para que Deus venha te dar graça, te fortalecer, firmar os teus pés na rocha, que é Cristo, tá bom? Você que deseja, então, agora aceitá-lo como seu Salvador, diga eu aceito, eu volto. Em nome de... Olha, querido, o YouTube tá de fato muito estranho, viu? Tá de fato muito estranho. Depois eu vou falar com vocês aqui em off o que aconteceu aqui no meio da live. Nunca aconteceu. Aconteceu no meio da live aqui um fato muito estranho. Eu vou conversar com vocês. Olha aqui, ó, as pessoas voltando para Jesus. Glória a Deus. Eu volto, glória a Deus, que bênção. Estou afastado, Josias Lima. Amém. O Kleber está dizendo, já aceitei, agora estou só vigiando. É isso aí, glória a Deus. O Josias Lima, volta hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A Simone Silva está dizendo, eu aceito. Que maravilha, glória a Deus. Amém. Rangel, eu aceito. Eu queria pedir para o pastor Josué fazer essa oração final, pastor Josué, para apresentar essas vidas que estão aceitando a Cristo, tá bom? Amém. Então, oremos então por todas essas vidas. E mesmo enquanto eu estiver orando, se você sentir no seu coração aí agora, você fala e escreve aí no chat aí, eu quero, e você estará incluso nessa oração, e o que você decidiu aí será ligado nos céus, em nome de Jesus. Oremos. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aí estão diante de ti vidas, meu Pai, que neste momento ou estão se reconciliando ou até mesmo te recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Meu Papai querido, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, apague os pecados de cada um dos teus filhos e filhas, e a partir desse instante, ó Pai, escreva estes nomes no livro da vida, coloque dentro de cada um o teu Santo Espírito como um penhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, todos eles vivam em novidade de vida. Meu Pai, aqueles que haviam perdido o ânimo, perdido as forças, que sejam renovados, fortalecidos, Papai querido. Aqueles que precisam de libertação, que o Senhor venha quebrar as cadeias que os aprisionam, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, escreva esses nomes no livro da vida. Quebramos agora, em nome de Jesus, todo vínculo que foi formado com as trevas, através do afastamento, através do distanciamento dos seus caminhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todos eles sejam recebidos a partir de agora como filhos, ó Pai. É o que nós te pedimos, já agradecendo, não só hoje, mas para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você pode dizer amém, diga graças a Deus. Pastor Giovanni. Ah, tá. Vamos, só antes do senhor falar, deixa eu falar aqui, ó, canal do pastor Otton vai estar aqui na descrição, canal do pastor Josué, como de praxe, vai estar aqui na descrição. Corre lá, se inscreve no canal dos nossos irmãos, que é uma benção. Pode falar, pastor Josué. Eu gostaria de estar pedindo a todos os que estão nessa live agora, encarecidamente, em nome de Jesus, amanhã estará sendo julgado no STF a demanda sobre a liberdade de podermos cultuar a Deus nos nossos templos. Eu tenho visto muitas pessoas que têm dito, mas pode deixar isso para lá, nós podemos cultuar em casa e coisas do gênero. Mas as pessoas não estão acordando para um detalhe. Isso daí é perseguição à igreja. Por quê? Porque os mesmos governadores, no caso aqui de São Paulo, e prefeito, que estão querendo fechar as igrejas por conta de contágio, são os mesmos que mantêm
ônibus e metrôs e trens abarrotados, sem distanciamento, sem álcool em gel, sem aferir temperatura. E os templos, principalmente aqui de São Paulo, seguem rigorosamente todos os critérios estabelecidos pela vigilância sanitária, usando álcool em gel, máscara, distanciamento, colocando 25% de ocupação nos nossos templos, e com tudo isso, os que mantêm ônibus, trens, metrôs lotados querem fechar a nossa igreja. Então, não é a questão de não podermos cultuar no templo, é questão que isso é um precedente para, posteriormente, fechar de vez as igrejas, proibir culto. E nós temos que lutar pelos nossos direitos, porque o que nós estamos reivindicando não é uma contravenção. Antes, estamos buscando o direito constitucional de direito, de liberdade de culto. Então, em nome de Jesus, orem, clamem, em nome de Jesus. Para vocês terem uma noção, o prefeito aqui de São Paulo, em novembro do ano passado, ele esteve numa convenção na Debrais. E nessa convenção, o prefeito agradeceu a todos pelas orações que fizeram por conta do câncer que ele é acometido. E ele prometeu publicamente, de púlpito naquela convenção, que jamais fecharia a igreja. E ele negou a sua confissão perante a Igreja de Cristo. E é importante esse prefeito saber que ele não firmou essa promessa diante de um povinho tapado. Ele firmou essa promessa diante da Igreja de Cristo. E Deus ouviu quando ele firmou aquilo. Então, é importante ele saber que com Deus não se brinca, e a palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, em nome de Jesus, orem. Hoje eu coloquei no meu canal um vídeo sobre isso. A Igreja de Cristo, a Igreja Brasileira no Tribunal dos Réus, no STF, amanhã. Entrem ali, ouçam, compartilhem isso aí para que o maior número de pessoas estejam orando pelo que vai acontecer amanhã no STF. Lembre-se, isso é um pretexto para amanhã ou depois simplesmente falar, sabe de uma coisa? Nós já conseguimos brecar eles em casa por conta da pandemia, agora qualquer coisinha que acontecer, fecha a igreja, fecha a igreja, fecha a igreja. Então, nós temos que entender que isso é uma brecha que Satanás está procurando para, de maneira cabal, nos impedir de cultuar a Deus. Amém? Estaremos em oração desde já, em nome de Jesus. A igreja vai vencer. A igreja vai vencer. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Foi passada a mensagem, o recado. Obrigado a todos que permaneceram conosco até agora. Você que aceitou a Cristo, que você permaneça firme. Que Deus te apresente um pastor, uma igreja física também para cuidar de você, tá bom? Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.